também trazer reflexões importantes sobre como as escolas podem equilibrar o uso de dispositivos com a promoção de boas práticas que favoreçam o bem-estar físico e emocional das crianças e jovens, convidamos o Dr. Daniel Becker, que é pediatra, sanitarista, escritor e palestrante, formado e com residência pela UFRJ e mestre em saúde pública pela Fiocruz. Foi o primeiro médico brasileiro a trabalhar com Médicos Sem Fronteiras e um dos criadores da Estratégia de Saúde da Família, o maior programa do SUS. Atuou por 20 anos em comunidades populares no Brasil e em diversos países com o CEDAPS, ONG que fundou e dirigiu por 20 anos. É docente aposentado da UFRJ, foi colaborador do Unicef e da OMS e atua como palestrante e consultor de fundações e empresas. Colunista do jornal O Globo, é referência da mídia para temas de saúde na infância e criação de filhos. Muito bem-vindo, doutora. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Marina. Obrigado especialmente ao Ministério da Educação por esse convite, que muitíssimo me honra de estar aqui com educadores do Brasil inteiro. Eu tenho falado muito com educadores nesses últimos anos, em escolas e palestras e tudo mais, e sempre, para mim, é uma alegria, um prazer essa discussão. Eu digo que eu sou um pediatra palpiteiro em educação, mas essa junção aí de saúde e educação, essa visão mais ampla sobre a infância, é boa para todo mundo, especialmente para as crianças e adolescentes. Eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, né? Não vou repetir todos os nomes, mas é uma satisfação e um orgulho estar aqui com vocês todos. E também o meu amigo Renan, que trabalhamos muito juntos para essa implementação da lei. E, de novo, eu reforço as palavras dele, né, dizendo que a gente tem que estar muito feliz, realmente, do Brasil estar na vanguarda da questão do enfrentamento da questão digital hoje na infância, que é uma questão para o mundo inteiro e que, muito interessantemente, está atingindo um consenso social. Né? Tem pesquisas recentes mostrando que 86% da população brasileira, especialmente dos pais e mães, acreditam que o celular está fazendo mal para as crianças e adolescentes, e nós estamos enfrentando isso na linha de frente. Acabei de ser entrevistado pela televisão alemã, que quer seguir o exemplo do Brasil, quer levar esse exemplo para a Alemanha, para que eles também busquem esse mesmo tipo de trabalho, essa lei que nós acabamos de criar aqui, a 15.100. Então, queria pedir para colocar a apresentação na tela. Como é que eu faço para passar? Já, está tudo bem aqui. Então, primeiro, vou falar muito rápido, gente, porque tem bastante slides e eu quero terminar no tempo aqui que me pediram. Primeiro, a gente tem que diferenciar o que é tecnologia, a internet, que é uma maravilha, que traz todas as conveniências possíveis, imagináveis, que traz a comunidade científica numa integração sem precedentes, né, que tem uma enorme importância para o mundo moderno, é a plataforma da vida atualmente, e ninguém quer afastar as crianças da tecnologia ou da internet, é óbvio, né? Até porque qualquer problema que nós temos hoje vai ser solucionado através da internet, inclusive a crise climática. Mas o que a gente quer é afastar das crianças aqueles aplicativos e as plataformas que fazem mal e fazem muito mal, não só elas, né? Nós estamos vivendo uma crise de adoecimento mental e emocional da infância sem precedentes, que eu vou mostrar aqui, mas estamos vivendo também, né, uma epidemia de fake news. Vocês viram agora o reposicionamento da Meta, que vai agravar muito, né? A Meta, Facebook, Instagram e WhatsApp, vai agravar muito a questão da mentira. Quer dizer, a linguagem mudou, a gente não sabe mais o que é verdade, não sabe mais o que é fato, a gente igualou fatos a mentiras. Né? O negacionismo explodiu, especialmente o negacionismo anti-vacina, anti-ciência e muito especialmente o anticlimático, que é gravíssimo para a nossa situação atual na humanidade. Propaganda de produtos nocivos, disseminação do ódio, da intolerância, do racismo, a influência em eleições. A gente viu isso aqui acontecendo no Brasil e está acontecendo de novo, né? A gente está vendo que, apesar do sucesso do governo Lula, a gente tem a aprovação caindo. Certamente a propaganda feita em grande parte disso são as mentiras espalhadas aí pela rede social. E também questões de o crime se mudou para a internet. O crime é muito mais fácil você ser pedófilo no Instagram ou no Discord do que na praça. Então, o crime se mudou, a gente está vendo o número de golpes, de chantagens e tudo mais que está acontecendo por aí. A situação é bem grave. Começando pelos adultos, né? Os adultos também estão viciados. A gente tem que partir desse princípio básico, né?
A internet, os aplicativos de redes sociais, especialmente os vídeos curtos, e os joguinhos viciam mesmo, como se fosse uma droga. Então, os adultos também estão viciados e nós estamos vivendo aí situações de abandono digital, né? Essa estatística, ela fala por si só. 75% dos adultos ficam assistindo, vendo mensagens e mandando mensagens enquanto dirigem seus carros com os filhos atrás, né? Colocando a vida de todos em risco. Isso realmente é abandono digital e está cada vez mais grave, causando, obviamente, problemas seríssimos do ponto de vista da saúde mental e emocional, e que vale realmente o abandono de vulnerável, né? Até ponto a gente tem que fazer campanhas em relação a isso. E o que a gente está fazendo com as nossas crianças e adolescentes, levando eles a passar muitas horas nesses aplicativos, que é o que está acontecendo, né? A gente tem que dividir essa pergunta em duas partes. Onde eles estão ficando ali nesses aplicativos e onde eles não estão. Então, quero começar pela segunda parte, né? Vocês conhecem essa imagem, talvez alguns de vocês tenham visto isso, talvez alguns de vocês vivem em cidades onde isso ainda existe, mas isso é um resquício do que havia há algumas décadas atrás, onde as crianças passavam a rua brincando. Só para vocês terem algumas imagens aqui, né, que infelizmente não vai dar para passar, porque aqui eram várias imagens de crianças brincando nas ruas antigamente. Isso está acabando, nós estamos substituindo essa infância livre de brincadeiras, né, de interação, de movimento, de contato com a natureza, por uma infância confinada, isolada, super protegida, né? Os pais estão fazendo isso muito, super protegendo no mundo real e protegendo de menos nas redes sociais. E, claro, fragilizada, né? O que acontece quando chega aí 10, 11 anos que as crianças começam a puberdade, né? Todo mundo sabe das mudanças corporais, né? Crescimento dos órgãos genitais e dos seios das mulheres, distribuição de gordura, a voz muda, os pelinhos aparecem e tal, mas tem outras coisas que são invisíveis que estão acontecendo no cérebro, que estão ligadas à maturidade do córtex pré-frontal, que é o local, basicamente, do cérebro adulto, né? Onde esse cérebro vai se reestruturar, se reconfigurar na direção do cérebro adulto, através de neuroplasticidade. Ali estão as funções básicas, que a gente chama de funções executivas: planejamento, tomada de decisões, raciocínio, resolução de problemas, pensamento crítico, regulação de impulsos, né, empatia, coisas fundamentais para o funcionamento adulto e que estão sendo perdidas. Por quê? Porque para que isso aconteça, para que esse cérebro se reconfigure em direção a esse córtex pré-frontal amadurecido, você precisa dos hormônios, por um lado, dessas mudanças metabólicas, mas também de experiências sociais, naturais, escolares, familiares, né? De exercício. Então, as experiências sociais, né? O namoro, a briga, a reconciliação, a perda, o ganho, né? O jogo, né, de futebol, né? Aprender a cooperar, resolver conflitos, a convivência familiar, que vai trazer modelos de comportamento, vai trazer regras, responsabilidades, a escola, idem também, a vivência junto aos professores e aos colegas, o sono, que vai fixar essas experiências todas, o sono adequado, nas atividades ao ar livre, que trazem avaliação de risco, trazem tomada de decisões, trazem a noção de que você se machuca, que você se cura, né? Você enfrenta desafios muito mais num ambiente natural, traz senso de aventura, né? E tudo isso está sendo substituído. Pensem em vocês, na sua adolescência, em todas as vivências que vocês tiveram, que foram tão fundamentais para a formação de vocês. Agora, imaginem tudo isso substituído por horas e horas de telas onde tem conteúdo adulto totalmente inadequado, consumido passivamente, alienante, violento, fútil, cheio de ódio, violência, golpes, extremismo, racismo, pornografia, joguinhos, futilidade, né, estupidez, tudo isso recheado também com bullying, cyberbullying, que é muito pior do que o bullying. O cyberbullying é contínuo, né, e vai levar à privação do sono, sedentarismo, enfim, está viciando as crianças. A gente viu aí o brain rot, que é a expressão que foi escolhida como a expressão do ano pelo Oxford, que é esse, entre aspas, apodrecimento do cérebro por causa desse excesso de consumo. Então, esse lugar onde as crianças estão é ruim,
nós estamos tirando ela de um lugar bom, um lugar onde que determinou o desenvolvimento humano, né? Que é a natureza e o ar livre, que é essencial para a infância, que é o contato com o seu corpo, que é o sono, as experiências sociais e naturais, como eu falei, a interação, e o raciocínio e a atenção. Nós temos um processo progressivo de fragmentação da atenção por causa dos vídeos curtos, interrompidos por notificações o tempo todo, e a atenção está sendo treinada para ser distraída. Então, nós temos crianças que são incapazes de ler, de prestar atenção numa conversa sequer, muito menos numa aula, né? Estamos tirando delas também o brincar criativo, que é uma atividade essencial da infância. Quando você entrega um celular para uma criança que está entediada, você impede ela de brincar, de se criar, de inventar alguma coisa, de enfrentar o tédio através da sua própria criatividade, da sua própria capacidade, né? Então, todas as condições que determinaram o desenvolvimento humano durante 5 milhões de anos estão sendo substituídas por telas com esse conteúdo inadequado. É algo muito grave. Isso é estimulado pelo mercado, né? Vocês estão vendo aí essas figuras. Vocês conhecem certamente o iPhone, o iPad, o iPod. Eu apresento para vocês o iPnico, né? Aquele momento em que a criança precisa justamente da consciência, da presença, para passar de uma atividade involuntária para uma atividade voluntária e consciente. A gente oferece a distração. É muito interessante. E isso aqui, gente, é muito importante. Tem que entender. Todo mundo tem que entender como é que a gente fica viciado, né? Tem a história da dopamina, que todo mundo já ouviu falar, que está muito na moda atualmente, que é o neurotransmissor que faz com que a gente repita as ações. Quando a gente tem algo prazeroso, recebe algo prazeroso como doce, uma droga, ou interações sociais bem-sucedidas, quando a gente é bem acolhido pelos amigos, a gente fica feliz, é a dopamina que está agindo ali, é o prazer, e a gente vai buscar a repetição disso. E as redes sociais, elas oferecem estímulos sociais ilimitados muito maiores do que a vida real. Ninguém tem 500 amigos na vida real. Ninguém, quando fala alguma coisa, recebe 500 likes, né? Então, é muito estímulo, que esse estímulo passa a ser importante, especialmente para adolescentes que buscam pertencimento, né? Precisam desse pertencimento, e notificações também, que cada notificação de um grupinho de WhatsApp vem, você está aqui, você é nosso, vem saber da última, né? Isso estimula muito o adolescente. Aquilo vai viciando, além disso tem os vídeos curtos, com emoções fortes, né, muito estímulo, e também o algoritmo, que é o principal modelo de negócio dessas empresas, que é feito para fazer com que a gente fique o maior tempo possível ali, e, portanto, traz isso especialmente através do engajamento com radicalismo, com percepções cada vez mais na direção daquilo que a gente quer, daquilo que a gente acredita, formando essas bolhas de hiperpolarização, né, afastando a gente do debate, da visão do outro, da visão diferente da nossa, fechando a gente numa bolha realmente, e isso também é muito viciante, porque a gente se sente ali acolhido no nosso mundinho. Então, um vício realmente grave que vai se estruturando ali são técnicas que são estruturadas a partir de milhões de dólares de investimento em neurociência, em programação, existem departamentos para viciar em todas as empresas, e isso, então, caracteriza que nós estamos lutando contra eles. Nós, crianças, adolescentes, professores, todo o mundo adulto está em luta contra os gigantes da tecnologia. Não, a gente tem que ficar claro para os nossos alunos que não somos nós contra eles, mas alunos e professores contra essas empresas. Aqui não dá para ver, mas é para mostrar que 97% das nossas crianças estão nas redes, né? E quem sabe muito bem dos danos que estão sendo causados são os gurus, né? Os donos dessas empresas, que fazem questão de ter os filhos muito longe das telas, né? O que isso está causando? As consequências estão uma epidemia global de miopia, que está chegando a 50% da população em mais de 20 anos, e miopia grave, né? A gente tem que sempre lembrar, as famílias levem as crianças para o ar livre. A miopia ela é causada especialmente pela falta da luz do dia, que é o que está acontecendo. As crianças estão fechadas em casa nos celulares, né? E aí você tem, desde pequenininhos, problemas graves de retardo no desenvolvimento, quando você entrega uma tela para um bebê, quando você tenta acalmar o bebê com um videozinho, ele vai se viciando, aí não consegue mais ficar na rua, no restaurante, no carrinho dele, sem o celular, sem uma telinha, no carro, no ônibus, onde quer que seja, né? Onde, para ele poder se comportar, a gente vai dando o celular, e a gente vai, então, causando danos à aquisição da linguagem, à coordenação motora, a habilidades essenciais, interpessoais, enfim, ao desenvolvimento humano já muito precocemente, né? A gente está na fase aqui
de primeira infância, onde cada experiência é marcante para o cérebro, é uma velocidade brutal de crescimento do cérebro, onde cada experiência é importante, a gente está trocando as experiências por tempinhos de tela que não levam ao desenvolvimento, que atrasam o desenvolvimento. E aí a criança vai crescendo e vão chegando todas as consequências aí de problemas ortopédicos, sedentarismo, obesidade, fraqueza, as perdas cognitivas de aprendizagem que a gente está vendo acontecer, né? O Ferreirinha deu aqui a estatística lá daqui do Rio, né? A atenção, como eu falei, que está sendo fragmentada, a criança incapaz de ler, de prestar atenção numa aula, prestar atenção sequer num capítulo de série, eles assistem séries dubladas para poder ficar no celular ao mesmo tempo, vendo vídeo do TikTok, né? Alteração de comportamento, o TDAH, o aumento de diagnóstico de TDAH tem a ver com as telas, não é que ela causa TDAH, mas ela causa sintomas muito semelhantes de TDAH, falta de atenção, perda de memória, perda de foco, hiperatividade, né? Agitação, o isolamento, a perda de habilidade de relacionamento, o imediatismo, a futilidade, o consumismo, né? O consumo de produtos muito nocivos, como joguinhos de azar e vape, né? Os distúrbios de sono, o sono é fundamental para a saúde da infância e para o aprendizado, a gente está tendo crianças interrompendo o sono o tempo todo, acordando de madrugada, o pior erro é deixar uma criança dormir com o celular, né? Um adolescente muito menos. E as questões comportamentais que estão realmente atingindo, especialmente os adolescentes, como a questão da invasão da privacidade, a gente está vendo aí esses aplicativos que desnudam as meninas e humilham elas, chantagens, golpes, desafios perigosos, comparação. A gente está vendo meninas se automutilando, ficando deprimidas porque são comparadas o tempo todo com as mulheres filtradas, com as vidas que elas não têm, vidas do tipo Virgínia, né, que fica ostentando milhares de ostentadores, né, e não sei por que essa gente é tão seguida, né, gente que ostenta uma vida patética, de luxo, e que tem milhões de seguidores, né, e a vida dela é uma vida simples, é uma vida cheia de espinhas, um corpinho com a barriguinha dela, e ela não tem aqueles filtros, e começa a receber esses vídeos cada vez mais deprimentes para ela. Também vídeos de intolerância, ódio, violência, o bullying que aumentou muito, né, o machismo, a misoginia, né, crianças de 10 anos ficando misóginas com vídeo Red Pill, né, crianças de 8, 10 anos viciadas em pornografia, gente. Pornografia aos 8, 10 anos. Outro dia eu vi uma menina viciada em pornografia que começou a fazer isso com 5 anos, e a mãe descobriu agora com 10. É nesse nível que a coisa está acontecendo. E, claro, está levando a transtornos gravíssimos de saúde emocional, pânico, ansiedade que disparou, depressão, automutilação e suicídio que aumentou muito no Brasil também. Aqui a gente vê algumas estatísticas, né? Queda das notas do PISA, aumento de índice de automutilação, de falta de sentido na vida, tudo isso começando, essas curvas começam a subir em 2012, aqui também no PISA começa a descer em 2012, porque 2012 é a época onde esses celulares passam a ser distribuídos maciçamente entre adolescentes. E aqui há uma correlação direta entre o tempo de tela, especialmente de meninas, que é a barra mais escura, e a depressão, né? Então a gente tem que pensar, gente, se uma criança passa 1 hora no máximo conversando com a família, 3 ou 4 horas na escola, 5, 6, 8 horas no TikTok, Instagram, YouTube, quem é que está formando essas crianças? Não é quem está educando dele, não, é mais do que educação, é formação de personalidade, valores. É essa gente aqui, gente. A gente não pode permitir que nossas crianças sejam formadas não por seus pais, não por seus professores, mas por gente perigosa, gente extremista, gente odienta, gente mentirosa. A gente precisa realmente intervir, e essa lei vem exatamente nesse sentido, né? Aqui algumas notícias dando conta dos gravíssimos danos que estão sendo detectados pela sociedade, né? Por isso esse consenso, né? Não são só as redes sociais, os joguinhos também, o Discord e o próprio WhatsApp é perigoso também quando ele não é supervisionado, tem que ser supervisionado o tempo todo. Tudo isso pode levar crianças a situações muito graves de intolerância, de contaminação pelo neonazismo, de golpes perigosíssimos, de sextortion, de crianças que estão sendo vítimas de predadores, né, vítimas de chantagem. Enfim, os perigos são muitos. E a gente precisa hoje entender que uma criança que chega em casa, que bom que ele não levou bala perdida, chegou em casa,
O adolescente não está seguro no quarto, porque o crime se mudou para dentro do quarto dele. Né? Aqui no Brasil, enquanto no exterior o aumento de ansiedade registrado é de 180%, aqui é de 200%, de 1.500% quase, 1.400%. Olha o grau que nós estamos. Nós somos os maiores consumidores de redes sociais do mundo. E a gente tem que lembrar que num país como o nosso, né, que a criança é prioridade na Constituição, onde ela está sofrendo uma infância muito opressiva, com contato com os pais, confinada, comendo ultraprocessados, muito tempo de tela, num país desigual, num país que nega direitos a milhões de crianças, a gente precisa, diante de aumento de suicídio e depressão na infância, precisa devolver essas crianças uma infância decente, uma infância de natureza, de brincadeira, de convívio, de interação, de convívio com a família, de boas escolas, mas a gente prefere, em vez disso, dizer que o problema é dela, nada disso está acontecendo, o problema é dela, tem um defeitinho no cérebro, e por isso que a gente tem que aumentar o número de crianças tomando remédio. Vocês aí que trabalham em escolas, tem escolas com, vocês conhecem muito bem isso, escolas com metade das crianças já com laudos e tomando remédios, é uma epidemia de medicalização da infância. Isso não é aumento do adoecimento legítimo da infância, isso não são doenças que estão aumentando, não é uma epidemia de doenças, TDAH, depressão, autismo, o que quer que seja. São crianças que estão sendo oprimidas e que, em vez de a gente mudar o que está acontecendo com elas, a gente prefere medicar. A gente precisa de reconexão com a vida e a nossa lei vai nessa direção, gente. Então, para as famílias, existem várias orientações, né? A primeira delas é atrasar a entrega do celular ao máximo, deixar para o início do ensino médio e, especialmente, atrasar a entrada nas redes sociais. Aí você tem a questão do adolescente que vai ficar de fora, e fica mesmo, e é duro para eles. Então, na escola vai ser menos problemático, porque não vai ser só ele de fora, vai ser todo mundo de fora. Então, eles ficam até felizes com isso depois de um tempo. Né? Precisa realmente de comunidades familiares, onde ele tenha outros amigos que não têm o celular também. Para isso, esse movimento Desconecta, vale a pena conhecer, está organizando comunidades familiares no Brasil inteiro. E contratos familiares, onde quando a gente entrega um celular, vai ter trabalho, vai ter que fazer um contrato, que vai ali constar respeito ao sono, à atividade física, à brincadeira, ao estudo. Né? Os adultos vão ter que tomar cuidado com o exemplo, vão ter que supervisionar, vão ter que colocar aplicativo de controle parental, vão ter que se juntar aos adolescentes para assistir o que eles recebem de vídeos e ajudá-los a desenvolver pensamento crítico. E tem que fazer educação midiática, alertá-los para o golpe, para o respeito ao próximo, ao sono, das ideologias nocivas. Tudo isso é muito difícil, por isso é tão importante atrasar. E o mais eficaz, na verdade, é tirar o adolescente de casa, levá-lo para o mundo real, levá-lo para os parques, para as praças, para interagir com os amigos, que sejam a casa dos amigos, mas especialmente na natureza, a vida cultural da cidade. E por isso a gente precisa de políticas públicas para tornar as cidades mais amigas da criança. Nós precisamos de espaços onde o contraturno seja seguro, que os pais possam deixar as crianças, e precisa de fim de semana, de pracinhas com atividades, com pracinhas não só de boa qualidade, com sombra, com árvores, com brinquedos legais, com acessibilidade, com iluminação, com segurança, mas principalmente ativas, com coisas acontecendo para que a gente atraia as famílias para uma cidade boa do lado de fora, que é bom para todo mundo. Uma cidade que tenha atividades assim é boa para todo mundo. E finalmente, aqui chegamos na questão do celular na escola. A gente sabe que o celular é muito nocivo, tanto na sala de aula quanto no recreio, que é o reduto do brincar hoje na sociedade. A criança não brinca mais lá de fora, então o recreio era um lugar da brincadeira, e a gente sabe que a escola precisa ser, ela pode ser esse lugar da pausa, a chance para a vida no mundo real, gente. Do lado de fora, o mundo real está perdendo, e na escola ele pode ser recuperado. Isso aconteceu de fato, né? No ano passado, a gente viu aqui no Rio, em várias escolas no Brasil inteiro também, em outros estados, outros municípios, escolas privadas baniram, e depois de uma resistência inicial, aí, de uma síndrome de abstinência de 2, 3 semanas, os recreios voltaram a ser barulhentos, com brincadeiras, com crianças mais felizes, as aulas mais tranquilas, mais atenção, notas melhores, e aprovação de todo mundo, inclusive dos alunos. Né? Então, agora que a gente tem a lei, né, a gente tem alguns desafios, né, uma deles é entender que essa síndrome de abstinência vai acontecer, né, vão ser 2, 3 semanas de reclamações, de resistência,
de burla e possivelmente de violência também, porque nós estamos lidando com viciados, né? Nós todos estamos, mas especialmente os adolescentes são mais suscetíveis a esse vício. Então a gente tem que estar preparado aí para questões de saúde mental, inclusive dos professores também que vão estar na linha de frente enfrentando essa situação. Mas isso eu calculo, eu estimulo, eu torço para que dure pouco, né, de fato, porque depois que de algum tempo os alunos começam a perceber os benefícios desse tempo sem celular. Isso aí na reportagem do Fantástico, que passou na sexta-feira à noite, vocês não viram, vale a pena assistir, é uma reportagem linda sobre as escolas, e está tendo uma série no Jornal Nacional, perdão. Vale a pena acompanhar, quem perdeu pode ver na Globoplay, e os depoimentos, as cenas são espetaculares, as crianças recuperando o ensino, recuperando a brincadeira, se livrando do vício, inclusive. O que está acontecendo de interessante aqui, quando chega em casa, eles pedem menos o celular, olha que interessante, né? Em vez de compensar com mais celular, eles lembram como é bom o mundo real e começam a pedir menos celular em casa, querem jogar bola, querem ir na casa dos amigos, né? Então é um efeito colateral surpreendente, muito bacana. E o grande desafio é onde ficam os aparelhos, né? Na mochila do aluno é a mesma coisa que você deixar um menino internar numa clínica de recuperação porque ele é viciado em cocaína com uma trouxinha de cocaína na mochila. Vai pegar, vai burlar. Então, o ideal realmente é coletar, seja na entrada da escola, colocar num ambiente seguro, ou na entrada da sala, num lugar que não esteja à vista dos estudantes. Vai precisar de apoio emocional tanto para os alunos quanto para professores. E a escola vai ter que enfrentar a educação midiática, agora sim, de forma sistemática. Inclusive, o uso do celular deve ser permitido para isso. A gente sabe que existem as exceções da lei, por questões médicas, tecnologia assistiva para crianças neuroatípicas e também para uso pedagógico, né? A gente tem os desafios desse novo momento, eu vou pular isso aqui porque já passei muito do tempo, mas saber que isso pode piorar, inclusive com o reposicionamento da meta, as redes sociais agora aderindo aí à extrema-direita, não vamos checar fatos, e a inteligência artificial piorando tudo, inclusive isso em termos da estabilidade do nosso governo, é muito importante, da nossa democracia, e também para a sobrevivência da humanidade, gente, porque nós estamos aí diante de um colapso climático e a gente precisa enfrentar ela com verdade, com realidade, não com mentiras, né? Por isso, a regulamentação das redes sociais no Brasil é indispensável. Infelizmente, né, com a apresentação desse jeito não dá para ver, mas todo mundo inteiro está regulamentando e nós precisamos regulamentar também. Tem um início de trabalho nesse sentido com um projeto que está sendo aprovado no Senado, já foi para a Câmara, está sendo analisado lá, que pelo menos protege crianças e adolescentes, porque esse grupo assim, da extrema-direita fica insistindo que isso é censura, que é restrição da liberdade de expressão. Isso, obviamente, é mentira, isso é uma alegação de quem quer continuar mentindo. Nós precisamos muito dessa regulamentação e da responsabilização. E lembrar também que as escolas vão ter menos problemas tão graves como esses que estão aí, bullying, uso de cigarro eletrônico, jogo de tigrinho, porque isso era muito veiculado pelas redes sociais, então isso vai melhorar, mas a gente tem que lembrar que a escola precisa enfrentar todos os novos desafios, educação antirracista, ambiental, nutricional, digital, educação midiática, educação para a paz, socioemocional, né, o cuidado com o bullying que vai continuar acontecendo, crianças vulneráveis, atenção à saúde emocional do aluno e do professor também, é claro, e brincar, o ar livre e a natureza. Né, a educação digital, que é um grande desafio também. E aqui, só para terminar, eu não vou entrar em detalhes, mas são 4 slides de um documento muito importante para todos vocês, que é a nota técnica do Alana, que vai sair, né, isso aqui é inédito. O Alana, todo mundo conhece, o Instituto que é o melhor instituto de proteção, de proteção dos direitos da infância, hoje em dia no Brasil, né, faz um trabalho excelente em todas as áreas, e eles estão para soltar uma nota técnica para ajudar as escolas no enfrentamento da implementação dessa lei, né, com várias sugestões. Então, aqui eu marquei em amarelo algumas que eu especialmente acho importantes, as que eu acrescentei em vermelho algumas coisas também. Então, lembrar de fazer esse trabalho com as famílias, de comunicar, de fazer um fluxo para situações de emergências, de mobilizar os responsáveis, mobilizar os alunos, né, ter um trabalho de atenção à saúde mental e emocional de professores e alunos, fazendo contato, por exemplo, com CAPs, com as estruturas públicas, né, dos municípios,
O engajamento dos estudantes é fundamental. Eles devem estar envolvidos, por exemplo, na definição de sanções, na implementação da lei na escola. É muito importante envolvê-los. Quando a gente envolve os adolescentes, eles vão cooperar mais, eles vão aderir melhor, né? O que a gente pode fazer com os aparelhos, as diversas alternativas, né, que deve ser evitado ao máximo deixar na mochila do aluno. Eu sei que isso em algumas escolas é muito complicado. A gente tem contextos muito diversos no Brasil e alguns muito difíceis, né? Organizar o uso pedagógico, organizar o uso da inclusão e ajudar os professores a serem os implementadores dessa lei de diversas maneiras também. Isso aqui, vocês podem pedir, procurar o Instituto Alana para que eles ofereçam esse documento. Ele deve ser publicado muito em breve e eu acho que vai ajudar muito nesse momento inicial que a gente vai viver agora. Muito obrigado, desculpe ter passado um pouquinho do tempo aí. Muito obrigada, doutor, por partilhar um pouquinho do seu conhecimento, suas orientações, acho que são importantíssimas para a conscientização sobre o tema e essencial para a construção de um ambiente escolar mais saudável e equilibrado. Obrigada. Convidamos agora Anita Gea Martinez Stefani, diretora de apoio à gestão educacional, aqui no MEC, para apresentar as ações estratégicas do MEC no apoio à implementação da Lei 15.100. Seja muito bem-vinda, diretora. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pela presença de todos aqui virtualmente, acompanhando conosco. Eu estou aqui olhando na outra tela o YouTube do MEC, o YouTube do Conviva, e temos mais de 3.000 pessoas aí acompanhando, interagindo bastante conosco. Então, queria agradecer a todos que estão até agora nessa importante live. Queria agradecer também, né, a fala de todos os nossos participantes, professor e médico, doutor Daniel Becker, o deputado e secretário Renan Ferreirinha, o presidente Alessio, o secretário Washington, a secretária Kátia. Agradecer a todos, porque, como vocês veem, né, quem está nos assistindo, principalmente os educadores, né, gestores das secretarias de educação, os gestores escolares, é uma mobilização muito grande, é uma mobilização social que nós temos que fazer em relação a esse tema, para que o uso consciente dos celulares aconteça nas escolas, né, e que a gente proteja as nossas infâncias, as nossas adolescências e as nossas juventudes sobre esse mal de um uso não saudável que vem acontecendo, infelizmente, como o professor Daniel Becker explicou genialmente, por várias razões, né? Então, o MEC está muito engajado em apoiar as redes, apoiar as escolas de educação básica nesse início de ano letivo, para que, de fato, possamos fazer essa transição, essa adaptação de realidades, principalmente naquelas escolas que ainda não têm uma restrição colocada sobre o uso dos celulares. E, para isso, o Ministério fez algumas produções que podem apoiá-los, tá, nesse processo. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela, peço para colocarem online, exato, muito obrigada. Bem, então, primeiro, eu queria trazer para vocês, muito brevemente, como que a Lei 15.100, que foi sancionada pelo presidente Lula agora no início do ano, coloca a questão, né, da restrição dos celulares em escolas públicas e privadas. Primeira questão, a lei ela é muito simples, ela é bem curta, inclusive, para todos saberem, e ela já está vigente, né? Então, o objetivo da lei, como já foi muito falado aqui, é equilibrar o uso de dispositivos digitais nas escolas e direcionar a necessidade do uso com intencionalidade e propósito pedagógico, né? A gente tem esse objetivo maior e a lei, de alguma forma, reforça isso. A gente já vinha falando sobre o uso intencional da tecnologia na educação básica. Para isso, vocês sabem, a gente teve a aprovação da BNCC Computação, que traz os conceitos de educação digital e midiática como parte integrante obrigatória de todos os currículos, né, da educação básica no Brasil,
Mas, para isso, a gente precisa garantir que professores e estudantes estejam atentos, né, e dispostos a estudar sobre tecnologia, usar tecnologia, refletir sobre tecnologia nas escolas de maneira intencional. E os celulares, o uso indiscriminado dos celulares, principalmente o uso pessoal, né, aquele uso em redes sociais, no WhatsApp, em outras plataformas não educacionais, estavam distraindo os nossos estudantes, né, diminuindo a interação social, piorando a saúde mental deles e impactando no aprendizado, como foi falado já pelos dados apresentados pelos meus colegas anteriormente. A saúde mental, gente, a lei, ela está olhando para a proteção das crianças e dos jovens. Então, quando vocês, professores, secretários e gestores escolares forem trazer esse tema no início do ano letivo, né? A maioria dos anos letivos vão começar na semana que vem, tragam essa questão da proteção, tá? É uma adaptação, no começo vai haver resistência por alguns grupos, mas é uma questão de proteção, de saúde, de direitos, né? Que, de alguma forma, essa tecnologia mal utilizada, que foi disseminada muito rapidamente, né? O Brasil é um dos países que mais possui smartphones, né? E acesso à internet em quantidade de horas, a gente precisa proteger. Foi um uso acelerado e talvez não tão saudável, e agora a gente precisa dar um passinho para trás e reequilibrar essa equação. Então, para isso, é mais ou menos quando foi a lei da obrigação do uso de cinto de segurança nos automóveis. Muita gente criticou, muita gente falou, olha, isso não tem tanta coisa, precisa melhorar a estrada, precisa melhorar a sinalização, tem muita coisa que precisa melhorar, mas a utilização do cinto de segurança é uma proteção necessária. É a mesma coisa do que a gente está falando aqui. A restrição dos celulares para um uso mais intencional, para um uso apenas pedagógico, né? Ou em casos de emergência, como a gente já falou, nas escolas é uma proteção para as nossas crianças, jovens e adolescentes. A lei, vocês podem verificar, ela coloca que a restrição é para a sala de aula, né? Os recreios e os intervalos entre as aulas. Então, desde o início, né, começou a primeira aula, né, o primeiro sinal ali de entrada dos estudantes na escola, até a saída dos estudantes, tudo isso é considerado o espaço, né, o período de restrição do uso do celular, tá bom? Há exceções, né, a lei prevê exceções, onde é possível utilizar. Situações de estado de perigo, estado de necessidade, caso de força maior, questões de acessibilidade e saúde, né? Então, por exemplo, estudantes que têm aquela questão da diabetes, né, que precisa ficar monitorando, e muitos usam, né, os aparelhos digitais para medir a glicose do sangue, isso é permitido. Estudantes que precisam de tecnologia assistida, né, para acompanhar as aulas por conta de alguma deficiência ou alguma questão de restrição, né, física e etc. Então, isso também é permitido, isso segue permitido. E também para fins pedagógicos, que é o nosso objetivo aqui, né, o Ministério da Educação, ele promove a inclusão da educação digital e midiática nos currículos das escolas, e a gente entende que a escola tem um papel fundamental para trazer a discussão de tecnologia para a sala de aula, né? Para a gente entender o que é algoritmo, né? Antigamente, na minha época, a gente só estudava algoritmo na matemática, né? E aí, agora a gente tem que falar de algoritmo em português, na história, nas aulas, né, de ciências, porque, na verdade, é uma metodologia, é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? Então, como que a gente traz essa questão da educação digital para os nossos currículos? E aí, o uso intencional e pedagógico desses dispositivos continua permitido, mas é sempre uma decisão do professor, é uma decisão do adulto, né? E não do estudante, porque o estudante pode ser que ele tome a decisão de usar o celular e vá ser capturado pelas notificações de redes sociais, vai ser capturada ali sua atenção para alguma outra coisa e desvirtuado o objetivo pedagógico, tá?
Então, na lei, no artigo 4, essa proteção da saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes é o principal, e coloca, né, determina que as secretarias de educação e as escolas devem desenvolver ações voltadas, né, para a conscientização sobre esses riscos, os sinais e as formas de prevenção quando pode haver sofrimento psíquico, né, vício, como o doutor Daniel comentou, em relação à utilização do celular por parte das crianças e adolescentes e jovens. Celular atrapalha sempre que tem as notificações constantes, aquela checagem compulsiva, isso traz menos atenção na sala de aula. Mas o celular pode sim ajudar quando ele é utilizado de forma guiada pelos professores, com intencionalidade pedagógica clara. Então, gente, aqui a gente não está falando de forma nenhuma, o Ministério da Educação, né, todos aqui que estão falando conosco, não estão dizendo que a tecnologia está fora da escola. Pelo contrário, a gente quer trazer a tecnologia de forma mais intencional, para um uso ainda mais consciente, e para isso a gente precisa desligar o celular de uso pessoal e ligá-lo no modo aprendizagem, tá bom? O que muda na prática, gente? Então, os celulares que antes eram responsabilidade, né, de cada aluno, professor, de usar ou não usar, agora existe a restrição, a lei está dizendo, né, celular é só com uso planejado, intencional de tecnologia na sala de aula. Quando isso não estiver previsto, quando não houver uma previsão, o celular está restrito, né, para os alunos. Então, isso a gente entende que vai beneficiar a concentração, vai melhorar o convívio social, vai reduzir o uso excessivo de telas, como já foi falado. E agora eu quero trazer um pouco para o que o MEC oferece de apoio para vocês, né, secretários e gestores e professores, na utilização da educação digital e midiática dentro da sala de aula, tá bom? Então, como a lei, a gente já comentou aqui, a lei que restringe o uso de celular, ele não está tirando a tecnologia da educação, né? Pelo contrário. Então, para isso, a gente precisa garantir, né, com formação, apoiar, né, as redes a implementarem nos currículos essa questão da educação, a formação dos professores e também os dispositivos mais adequados, né, para uso pedagógico, que não necessariamente vai ser sempre o celular. Então, toda essa estratégia está dentro da Estratégia Nacional Escolas Conectadas, que foi uma estratégia lançada pelo presidente Lula no final de 2023. No site do MEC tem uma área, né, que é exatamente sobre a estratégia, com várias, está disponibilizado vários materiais, cursos, informações sobre essa temática, para justamente a gente não isentar a escola, que é o ambiente de formação ali principal, né, dos estudantes, e não podemos isentar a escola desse papel sobre educação, né, sobre tecnologia, perdão, na educação. Então, como utilizar a tecnologia para um uso saudável, para um uso intencional, para um uso propositivo, né? Nossos estudantes estão no mundo mais digital e mais conectado com a internet que já estivemos, então a gente precisa garantir que na escola eles saibam falar sobre isso, saibam usar isso ao seu favor, né? Além disso, vale dizer que a lei, como ela é uma lei mais geral, abrangente para o território como um todo, vão ter mais 2 regulamentações aí nas próximas semanas, tá? O primeiro é que vai ter um decreto presidencial que vai regulamentar algumas questões, né, esclarecendo alguns termos ali da lei que talvez ficaram genéricos demais, né, amplos demais. Vai ter uma resolução também do Conselho Nacional de Educação, que vai ser emitida, tudo isso está previsto para acontecer ainda em fevereiro, para apoiar, né? E na resolução de diretrizes operacionais do Conselho vai estar sendo tratada justamente a questão da proibição dos celulares em sala de aula, mas também nesse escopo mais amplo, como eu venho falando, da importância, né, da implementação da educação digital e midiática nas escolas, tá? Então, o CNL vai aprofundar um pouquinho mais, as diretrizes operacionais elas vão trazer algumas orientações mais práticas, né, de como os sistemas de ensino, as escolas podem utilizar
essa questão da educação, como podem e devem, né, aplicar a educação digital e midiática nas escolas, e também como lidar com a questão da lei 15.100, da restrição, né, dos celulares nas escolas. Mas lembrando que a lei já está vigente, né, então hoje, né, para esse ano letivo, a gente já precisa implementar essa lei, e por isso que qualquer regulamentação, né, que a sua rede de ensino, né, o município, o estado, as escolas forem fazer, não impede, né, que não depende dessa regulamentação para que a restrição já esteja valendo, tá bom? E como que nós, do Ministério da Educação, aqui do Governo Federal, vamos apoiar, né, todos os municípios, os estados nesse processo, tá? Então, em primeiro, agora em janeiro, hoje, dia 31, a gente está lançando 2 guias para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês, um guia para os secretários de educação e um guia para as secretarias, né, de educação como um todo, para os técnicos que trabalham ali na coordenação da rede de escolas do município ou do estado, e um outro guia focado nos gestores escolares, tá bom? Que vai um pouquinho mais para o ambiente escolar, ali como essa implementação da lei pode ser iniciada já nesse ano letivo. No mês que vem, em fevereiro, a gente vai ter também um guia, né, recomendações, assim, olhando para além do ambiente escolar, para as próprias famílias, né, como foi dito, né, pelo secretário Ferreirinha, pelo professor Alessio, pelo doutor Daniel, precisa ser um grande pacto social, né, precisamos entender as consequências do uso de telas excessivo, né, de telas e um uso indiscriminado do celular pelos jovens e adolescentes como uma questão de saúde pública, como uma questão de desconcentração, né, que atrapalha a educação. Então, para isso, nós vamos apoiar em fevereiro com algumas recomendações de oficinas que podem acontecer no âmbito da escola, inclusive com a comunidade escolar, tá bom? E também planos de aula, para que os professores possam trazer esse tema e essa discussão para dentro da sua disciplina, né, do seu projeto ali pedagógico, tá bom? A ideia não é ignorar isso ou fingir do tipo, olha, agora é lei, não vamos mais falar sobre isso, vamos só cumprir a lei. A ideia é que seja realmente uma mudança cultural, e para isso, como vocês sabem, né, somos todos da educação, é preciso muito trabalho, né? Não vai ser algo natural de acontecer, mas algo intencional. E também vamos fazer ainda em fevereiro um novo webinar como esse, para trazer esses temas, apresentar para vocês e aprofundar. E em março, também mais um material aí focado nos estudantes, né? A ideia é que eles entendam também, e ainda que alguns possam ser resistentes no começo, entendam para si, né, esse processo de melhoria, como lidar com isso, que materiais e que mecanismos, né, eles podem se utilizar pensando num uso saudável de tecnologia, e etc. Então, a gente vem trabalhando com esses públicos, né, justamente nesse início do ano letivo. A lei foi aprovada, né, como foi dito, sancionada agora em janeiro, então a gente quis, né, trazer, muitas coisas já estavam sendo feitas, né, já existe muita coisa no site do MEC, no AvaMec, que é a plataforma de cursos, mas com a lei a gente acaba dando uma acelerada no processo justamente para apoiá-los nesse início de ano. Então, gente, os 2 guias que nós estamos lançando hoje estão no site do MEC, como eu falei, mais focado nas redes de ensino, e um outro mais para as escolas de educação, das escolas de educação básica. Para cada um deles, eu não vou navegar em cada um deles, mas só para vocês entenderem como eles estão organizados. Nós temos uma apresentação, essa contextualização, trazendo argumentos, né, do porquê que é a necessidade de restringir os celulares, alguns exemplos de como que funcionou nos lugares, países, cidades, estados que já restringiram o uso de celulares, quais foram as estratégias que cada lugar usou, o que funcionou, o que não funcionou. Então, ele é um guia que vai ajudar vocês a encontrarem a melhor forma de aplicação dessa lei. Trazemos também essa questão da educação digital e midiática, da parte mais do conteúdo, né, que tipo de informação sobre tecnologia a gente precisa, né, discutir, manter na sala de aula, manter nas escolas,
inclusive, mais ainda, né, com a restrição dos celulares, para que haja realmente essa conscientização e esse ensino, né, sobre a tecnologia. Um passo a passo para a implementação, né, então algumas sugestões de como cada rede pode se organizar para isso, colocando ali discussões, grupos de ensino, né, grupos de discussão, grupos focais ali para discutir com os professores, com a comunidade escolar, com os estudantes, né, justamente para apoiar nessa conversa, né, ainda que é uma conversa, e ela precisa ser uma conversa, ainda que haja a lei que já nos coloca, né, nos convida aí a todos para essa mudança de atitude, né, mudança de postura. Vale lembrar que não existe na lei nenhuma forma de obrigação, né, por exemplo, os celulares precisam ser obrigatoriamente retidos pela gestão escolar num armário, na sala do diretor, antes do início da primeira aula. Ou o celular tem que ficar dentro da sala de aula, numa caixinha. Ou o celular fica na bolsa do estudante, né, na mochila do estudante, mas ele não pode mexer. Na verdade, isso vai funcionar de acordo com o contexto de cada rede. Algumas redes, né, como a gente já mostrou aqui no caso do Rio de Janeiro, já tem uma regulamentação própria, então continua, né? A regulamentação ela não está contrária à lei federal, ela vai além da lei federal, e em outras regiões também já tem essa Piauí, né, o secretário Washington comentou aqui, também já tem as suas regras próprias, alguns municípios também já fizeram, né, no Brasil todo, essa regulamentação. Então, da forma como isso vai ser, como vai acontecer no âmbito de cada rede, depende mesmo do contexto de cada secretaria, tá bom? Então, não há uma imposição única, mas nesses guias nós colocamos algumas possibilidades, dados exemplos, né? E também dados os estudos, né, que nós temos acesso, do que parece ser mais adequado ali, de acordo com cada etapa, tá bom? E muitos materiais de referência para apoiar vocês nessas discussões. Então, aqui tem algumas das telas, tá bom? Não vou passar em cada uma, porque esse material já está no MacRed, já está no site do MEC, nessa aba que eu comentei sobre escolas conectadas, sobre a restrição, né, dos celulares nas salas de aulas e nas escolas. E o que a gente já tem, além desses 2 guias, são coisas que já estão, né, já estavam disponibilizadas pelo MEC antes mesmo da lei. Não é um tema que o MEC, né, o governo federal, está tratando disso só agora, né? Ele é algo que desde 2023, pelo menos, nós estamos atuando, né, nessa questão do uso consciente de telas, o ensino de tecnologia, né, para uma aprendizagem mais efetiva, e também a questão da utilização de tecnologia ser tratada na escola de uma maneira crítica, reflexiva, né? Isso já está previsto na BNCC, desde lá como uma competência transversal, né? A cultura digital, e também desde a aprovação reforçada, né, com a homologação da BNCC Computação, que detalha ali mais do ponto de vista de um componente, né, curricular, a questão da educação digital nas escolas. Então, já existem vários cursos no AVAMEC, tá? Esses todos já estão disponíveis, cursos gratuitos online, que os professores e os gestores podem e devem, né, fazer, todos saem com certificação, como vocês sabem, pelo MEC, e nos próximos meses nós vamos ter mais novidade. Então, em breve vão ter mais de 60 cursos novos para os professores com essa temática, e também cursos, nós vamos criar uma trilha, né, formativa, Nova MEC, sobre saúde mental na escola, né, em parceria aí com o Ministério da Saúde, com o Programa Saúde na Escola, trazendo alguns conteúdos que já existem, mas focando também, aproximando essa discussão, inclusive da implementação da Lei 15.100, que vai movimentar aí muitas escolas nesse começo do ano. Aqui está o QR Code também para baixar
os guias, mas como eu falei, eles estão todos disponibilizados no site do MEC e também vai estar na plataforma Convive Educação para vocês. Bem, da minha parte é isso, eu queria agradecer muitíssimo a todos, né? Eu não sei se a gente vai ter tempo por conta do horário para responder perguntas, mas nós, no Ministério da Educação, estamos muito à disposição de todos vocês para apoiar esse início de ano letivo. É um compromisso do governo federal, né, dos vários atores que participam dessa temática, e para isso nós contamos muito com o engajamento de professores, dos gestores, dos secretários de educação, e passar um recado aí para os estudantes também, que é um processo de adaptação, nós sabemos disso, mas contem conosco para que isso seja feito da melhor forma possível, com muito diálogo, com muito respeito, e muita confiança que a gente está fazendo isso para proteger nossas crianças, adolescentes e jovens, e focar mesmo naquilo que é o papel da escola, que é o papel de garantir uma formação cidadã, um desenvolvimento integral e a aprendizagem de qualidade. Muito obrigada. Obrigada, diretora Anitta. Estamos chegando ao fim do nosso webinário. Quero agradecer a todos que acompanharam a gente hoje de forma online. Também agradecer aos nossos convidados, secretária Kátia Schweikart, secretário Washington, presidente Alessio, secretário Renan Ferreirinha, doutor Daniel Becker e a diretora Anitta. Esse evento, é importante dizer que ele marca o início de uma jornada, como a diretora Anitta disse, que ela envolve não apenas a regulamentação, mas também a sensibilização e mobilização dos gestores, professores, famílias e estudantes para esse uso do celular em modo aprendizagem. O papel de cada um de nós é super essencial para garantir o sucesso da implementação. O Ministério da Educação continuará oferecendo suporte por meio da campanha apresentada agora, e a gente convida todos para acompanhar as próximas ações, os cursos, os novos guias, os materiais de apoio. A gente tem uma página agora no Ministério da Educação sobre os celulares. Queria dizer também que, por conta do tempo, a gente coletou todas as dúvidas e vamos fazer um FAQ, colocar nessa página também para o esclarecimento de dúvidas. O material utilizado na apresentação também vai estar disponível. Então, mais uma vez, obrigada pela presença de todos, que a gente siga nessa construção por uma educação mais conectada, mas também saudável e consciente. E desejo a todos uma excelente tarde e um bom final de semana.